Olá, bem-vindos. Essa apresentação vai ser sobre um carrinho didático que foi desenvolvido para abordar assuntos relacionados a veículos autônomos. Meu nome é Leonardo Benitas, eu sou desenvolvedor de software na empresa Zeds, estudo engenharia eletrônica e sou um entusiasta aí da área de inteligência artificial e análise de dados. Esse trabalho foi desenvolvido junto com o professor Renan Stark, também do departamento de eletrônica, e com o aluno Rafael Nagel, também desenvolvedor de software, também do curso de eletrônica. Ele atua principalmente na parte de desenvolvimento web, internet das coisas. Então nessa apresentação a gente vai falar um pouquinho o que são veículos autônomos, depois vai apresentar especificamente o que foi desenvolvido com esse carrinho didático, e depois vai escolher um dos assuntos que a gente poderia abordar, que a gente consegue estudar em cima desse carrinho, vai pegar só a parte de visão computacional e explorar com um pouco mais de detalhes do que foi feito e o que ainda pode ser feito em cima disso. Então, quando a gente se refere a veículos autônomos, a gente pode estar se referindo a, por exemplo, um carrinho que anda sozinho para fazer entregas. A gente pode estar se referindo a uma escavadeira autônoma que identifica os objetos que estão ao seu redor e auxilia o operador humano a evitar acidentes, a identificar melhor o seu ambiente. A gente pode estar se referindo a um carro 100% autônomo, como, por exemplo, essa foto que eu tirei em Oslo, na Noruega, de um ônibusinho autônomo que carregava 5, 6 passageiros e andava placidamente pelas ruas da cidade, aí, transportando as pessoas. A gente pode estar falando de aviões autônomos, ou drones, ou aeronaves similares. E aí a gente pode estar falando tanto num controle auxiliado, numa direção auxiliando o ser humano a evitar acidentes, ou em uma direção 100% autônoma da aeronave. E a gente pode estar falando também desse nosso protótipo didático que a gente apelidou de Covid, porque a primeira demonstração que a gente fez com ele é evitar pessoas. Então o robô vai andar por aí, de uma forma meio aleatória, até ele identificar o rosto de uma pessoa, e aí ele vai virar de direção. Então essa foi a primeira demonstração que a gente organizou com esse robô didático. O que vai ser mostrado nessa apresentação surgiu da integração de 3 projetos finais. Projetos finais de 3 disciplinas que eu estava fazendo: microcontroladores 1, rede de computadores e programação orientada a objetos. Então, com esse mesmo protótipo a gente conseguiu abordar assuntos relacionados a essas 3 disciplinas e ainda tem espaço aí para abordar várias outras coisas. Quais são os objetivos desse carrinho? O que a gente espera conseguir? O que a gente espera que esse carrinho seja capaz de fazer? Então, primeiramente, ele tem que ser capaz de perceber o ambiente ao redor dele. Ele tem que ser capaz de interagir com esse ambiente, seja simplesmente se movendo com um motor ou algo assim, ou atuando de alguma forma nesse ambiente. Ele tem que ser capaz de raciocinar de alguma forma, e nesse sentido não me refiro apenas a controlar alguma coisa, mas sim ter uma compreensão do que está acontecendo e tomar decisões, principalmente. Então esse raciocínio pode ser arbitrariamente simples ou mais complexo, dependendo do que a gente está pretendendo fazer. E a gente quer que ele seja capaz de se comunicar de alguma forma, seja com outros robôs que podem estar fazendo a mesma tarefa que ele, de uma forma colaborativa ou adversária, ou simplesmente se comunicar com um operador remoto, enviar informações, telemetria e tudo mais. Então, para atender essas necessidades, esse robô ele é equipado com algumas coisas. Então ele tem diversos sensores, sensor ultrassônico, umidade, temperatura, pressão. Ele monitora o nível de tensão das baterias, para evitar que as baterias acabem. Então, tem uma série de sensores que a gente pode usar para cumprir o módulo de percepção. A gente tem também uma câmera, que aí, isso entra em percepção também. Então tem uma câmera também que a gente incluiu nesse robozinho. Como o módulo de interação tem apenas motores para ele conseguir se movimentar, e o controle dessas funções de mais baixo nível, de controlar os motores e ler os sensores, está sendo feito com um MSP430, e a parte de tomar decisões, que é principalmente analisar a imagem, procurar se tem uma pessoa nessa imagem, tomar a decisão se tem que virar o motor, se não tem, se tem que enviar essa imagem para um servidor remoto, se não tem, está sendo feito com o Raspberry, que se comunica com o MSP. Quando esse robô identifica que tem uma pessoa na imagem, essa imagem é enviada para um servidor, e nesse servidor a gente consegue fazer algumas análises mais avançadas, que precisariam de um poder de processamento maior, como, por exemplo, identificar o contorno dessa imagem ou outra análise similar. E, além disso que foi falado aqui, esse protótipo também dá margem para explorar várias outras coisas. Então,
tem uma shield disponível também para trabalhar com Arduino, tem outros sensores ali, tem comunicação Bluetooth. Então tem uma série de conceitos que a gente consegue explorar em cima desse carrinho. E o resto dessa apresentação vai ser focado em uma dessas coisas especificamente, que é a parte de visão computacional. Bom, vamos lá então. Visão computacional é uma sub-área de inteligência artificial, cujo objetivo é extrair algum tipo de entendimento de alto nível a partir de imagens e vídeos. Então, é muito relacionado a disciplinas como processamento digital de sinais, computação científica, sinais de sistemas, mas aqui o enfoque é especificamente, digamos, entender imagens como seres humanos entendem imagens, extrair o mesmo tipo de informação a partir dessas imagens. E a gente brincou um pouco com essas técnicas para, por exemplo, identificar rostos, como eu falei anteriormente. Ou identificar formas geométricas, que é um modelo muito mais simples, que poderiam ser, por exemplo, comandos no chão, comandos gravados no chão para o robô virar, para o robô enviar especificamente aquela imagem para o servidor, e por aí vai. Esses dois modelos aqui eles são bem leves, então a gente conseguiu rodar eles direto no Raspberry Pi. E o que mais a gente consegue fazer a partir dessa história de identificar objetos? Bom, aqui são objetos muito simples, né? Um rosto, mas a gente consegue identificar arbitrariamente mais objetos e objetos mais complexos. Então é uma tarefa muito bem definida na área de visão computacional, identificar objetos. E já existem vários trabalhos desenvolvidos para isso e vários modelos pré-treinados que a gente pode usar para basicamente qualquer objeto que a gente consiga imaginar. E depois que no Raspberry a gente identificava o rosto, a gente enviava essa imagem para um servidor para fazer alguma análise adicional que não daria para ser feita no Raspberry por limitação de processamento. Então a gente escolheu um modelo de segmentação de instância, que é basicamente, além de identificar os objetos, identificar quais pixels exatamente pertencem a esse objeto. Então, a gente usou um modelo pré-treinado, a gente não precisou retreinar esse modelo para a nossa aplicação, e a gente escolheu um modelo que já identificava 80 objetos diferentes, entre eles uma gravata, que ele identificou no meu ursinho, o próprio ursinho, e aqui, por exemplo, ele identificou um objeto errado, identificou uma pessoa na hora que ele identificou aqui um ventilador pela metade. E a partir dessa mesma técnica, o que mais que a gente poderia fazer? Essa é uma das técnicas mais utilizadas aí para a área de veículos autônomos, carros autônomos. Porque a gente consegue com bastante eficiência identificar, por exemplo, o que é uma estrada e o que é o meio-fio. É a mesma técnica de identificar quais pixels pertencem à estrada, quais pixels pertencem ao meio-fio e por aí vai, apenas retreinado para outros objetos. Então, é uma técnica muito eficiente para a gente conseguir pegar uma imagem crua, o stream direto de vídeo e identificar a partir desse stream o que é do nosso interesse e a partir daí pegar só aquele objeto para fazer algum processamento adicional em cima disso. Tá, e o que mais que a gente consegue pegar a partir dessas imagens? Isso aqui é uma imagem de um projeto anterior que eu participei, então isso não foi feito especificamente para esse carrinho, até porque não faria muito sentido para a nossa aplicação de demonstração identificar a emoção da pessoa. Mas é um exemplo interessante. Se a gente não quiser treinar um modelo para fazer essas coisas, se a gente não quiser fazer na unha essas coisas, a gente consegue com facilidade usar algum serviço online que já provê diversas funcionalidades. Por exemplo, eu mostrei aqui o Amazon Recognition, que pode ser consumido tanto por API, para consumir de uma forma programática, quanto pela interface gráfica, como eu fiz aqui para incluir nessa apresentação. E é um serviço muito plug and play, muito fácil de ser usado, e pode ser usado para aplicações bem profissionais. Aqui, por exemplo, a partir do rosto do professor Renan, a gente conseguiu identificar que ele é provavelmente um homem de 27 a 43 anos, que nessa foto não está sorrindo e parece estar calmo, e apesar da pandemia a gente conseguiu montar efetivamente uma primeira versão desse robô ainda com fio para todo lado. A gente conseguiu fazer alguns testes, por exemplo, botou uma foto de um rosto na frente desse carrinho e ele conseguiu com sucesso identificar e mudar de direção. A gente conseguiu fazer a parte de envio para um servidor usando o protocolo MQTT e ter um servidor web subscrito a esse tópico que pegava as imagens e os dados de temperatura, umidade, pressão. E com esse módulo didático a gente consegue exercitar todas essas tarefas para serem utilizadas em uma disciplina ou como projeto paralelo, como projeto integrador, algo nesse sentido.